Presidente. Vou tentar ser tão breve quanto possível face à complexidade do tema, começando por dizer que não sou especialista em aeroportos. Já, pelos vistos, ouvi aqui muitos hoje, mas eu não o sou. E, portanto, tenho naturalmente também de fazer fé, como político que sou, como eleito que sou, naquilo que é analisado pelos diferentes técnicos que fazem um estudo de impacto ambiental, nas diferentes vertentes, do ruído, ambiental, socioeconómica, demográfica, etc, etc, etc. É para isso que eles são pagos, é para isso que eles existem, e nós temos também, como é óbvio, de ter a nossa capacidade crítica de avaliação, de análise, mas continuaremos a não ser especialistas de aeroportos. Eu queria começar por dizer que o Barreiro hoje tem um rácio em termos do que é o número de população idosa por 100 jovens de 185,4. Ou seja, somos o concelho mais envelhecido da área metropolitana de Lisboa. Estamos a meio da tabela de um país que também tem problemas demográficos, mas nós estamos a meio da tabela estando aqui a meia dúzia de minutos de Lisboa. Somos, na área metropolitana, o que tem o pior indicador de todos. Somos uma cidade cada vez mais envelhecida, somos uma sociedade sem capacidade de regenerar o seu tecido social, em termos demográficos, continuamos a não ter a capacidade de fixar a nossa população e, portanto, passámos de 2001, de um rácio, em termos de indicador, de 121 idosos por cada 100 jovens para 185 idosos por cada 100 jovens em 2018. Portanto, em 17 anos, transformámos, piorámos cerca de um terço aquilo que era a nossa perspectiva e tornámos no pior concelho ao nível da área metropolitana a este nível. Não é verdade. Lisboa tem 175,4, salvo erro, e, portanto, conseguimos, em cerca de 10 anos, ultrapassar Lisboa. Eu posso ir aos dados da Pordata, estive a atualizá-los há bocado à vírgula, mas não é muito difícil lá ir, mas já passámos, infelizmente, Lisboa, que inverteu essa tendência, ou seja, tinha 184, mais ou menos, e em cerca de 10 anos desceu para cerca de indicadores na ordem dos 175. Portanto, estamos hoje piores do que Lisboa. E a Lisboa não será também, naturalmente, alheio tudo aquilo que tem sido as últimas questões em termos do desenvolvimento que Lisboa tem tido, embora cada vez empurrando mais as pessoas para a periferia, naturalmente escolhendo muito quem tem capacidade para lá ficar, isso é uma outra discussão, mas eu estou a dizer dados objetivos, estatísticos aos dias de hoje. Eu faço este enquadramento para quê? Nós, se queremos cá ter população, temos de ter a capacidade de duas coisas. Fixar a população que cá nasce e trazer população de fora. E não vamos conseguir fazê-lo com conversa, com ideias muito bonitas, com projetos do Arco Ribeirinho Sul, com projetos do não sei quantos que gastámos na altura, não sei quanto dinheiro, que era só construção. Não conseguimos só com isso. Precisamos também de fixar empresas, de nos tornarmos mais atrativos, porque nós não concorremos com cidades exteriores hoje, nós concorremos com os concelhos do lado, nessa capacidade que temos ou não temos de atrair pessoas, de atrair empresas, das pequenas empresas às grandes empresas. E, portanto, sabendo que é esta a realidade do concelho, andando eu a dizer há não sei quantos anos a esta parte, que é isto que nos vai acontecer se nós não invertermos esta tendência, e cada vez mais os anos vão passando e vai-se agudizando esta tendência, eu acho que nós temos que fazer qualquer coisa. Não sou daqueles que consigo continuar com o mesmo discurso que tinha há 20 anos, ou com o mesmo discurso que tinha há 30 anos, ou com o mesmo discurso que tinha há 40 anos, e que temos um enorme potencial, devíamos era fazer isto, a culpa é dos governos, etc, etc. Nós temos que fazer a nossa parte. E eu, como fui claramente a favor da possibilidade de ver da viabilidade económica de um privado agarrar numa oportunidade de um terminal de contentores, que reabilitasse, ao contrário do passivo ambiental, era uma oportunidade de reabilitar, era uma oportunidade de recuperar o passivo ambiental.
Porque ele está lá, vai lá continuar. Nós podemos continuar aqui com discursos do que quer que seja, mas se nada for feito, o passivo vai lá continuar. Esta é a verdade. E, portanto, muitas vezes há oportunidades de resolver passivos que são agarradas a estas novas infraestruturas que possam vir. Muitas vezes é a única oportunidade que nós temos, porque nunca vamos ter, do ponto de vista financeiro, capacidade direta. Como é que foi em Lisboa com toda a zona ribeirinha? Precisávamos recuperar quando houve mais, pô. E quando houve a capacidade do Estado injetar não sei quantos milhões de uma única vez, e depois quanto mais pressa havia, que o tempo ia passando, mais milhões se iam injetando. Mas recuperou-se do ponto de vista também ambiental. Antes, muita gente, habitação, naquela zona onde tivemos depósitos disto e daquilo, onde temos tudo e mais alguma coisa nocivo ao meio ambiente. E foi possível fazer. Custou dinheiro, naturalmente, e custou dinheiro aos todos os contribuintes. Não foi só a Lisboa, foi a todos. E, portanto, muitas vezes estas questões, estas grandes questões, são, de facto, as oportunidades, se vierem a ser concretizadas, as grandes oportunidades de resolver, muitas vezes, também essa questão do passivo ambiental. Quando foi da terceira travessia do Tejo, lembro perfeitamente, um dos problemas ambientais era, na zona destacaria, toda a zona consolidada de lamas, que o melhor, teoricamente, era não mexer, metais pesados, uma série de outros poluentes, era não mexer, mas havia técnicas, se fosse preciso, para, se há lamas que até determinados metros não era preciso tratar, a partir de determinados metros era preciso tratar, as zonas estavam identificadas, tudo isso foi estudado. Estudado por quem? Não por mim, mas por técnicos qualificados, habilitados, naturalmente, a darem-nos pareceres sobre estas mesmas matérias. E, portanto, eu não quero ver o meu Barreira continuar a definhar. Eu não quero ver o Barreira continuar nesta trajetória. Portanto, é de espírito completamente aberto, mente completamente aberta, que eu olho para este tipo de investimentos, para este tipo de possibilidades de desenvolvimento de um território que vêm agarradas a grandes, que não são regionais, como dizemos aqui no nosso parecer da Câmara Municipal na conclusão, no estudo conclusivo, na parte conclusiva, são nacionais. E porquê é que eu defendo um projeto com esta magnitude? Comecei pelo Barreiro. Há em Portugal a necessidade de expandir a capacidade aeroportuária. Nós temos neste momento quem hoje vai apanhar aviões a Lisboa, só por restrições ao espaço aéreo, sabe a quantidade, às vezes, de horas que fica dentro do avião só por restrição do espaço aéreo. Nós não temos hoje capacidade, e ainda bem que não temos, porque há setores, porque isto é preciso cruzar. Nós não podemos aparecer num dia todos satisfeitos porque contribuímos para diminuir o desemprego. Mas depois não podemos fingir que as infraestruturas, que o facto de termos um aeroporto no centro da cidade de Lisboa, conjuntamente com outros investimentos que foram feitos na questão da expansão do terminal, portanto, de paquetes em Lisboa, que não tem impacto muito significativo e que não tem um impacto muito, mas muito grande naquilo que é, através do turismo, a diminuição do desemprego e a criação real de emprego, porque tem a ver os indicadores estatísticos. E, portanto, não vamos dizer, porque não vale a pena, eu também não sei quantificar, quando os estudos também dizem aqueles números ao pormenor, eu também fico um bocadinho, mas é óbvio que uma infraestrutura destas traz atrás de si um conjunto de empresas que gravitam, um conjunto de empregos que são criados em torno destas infraestruturas, isso é óbvio, trazem na fase de construção e trazem na fase de exploração, isto está mais do que estudado, isto é mais do que sabido, é assim no mundo inteiro. Portanto, por isso é que Lisboa não quer deixar sair o aeroporto de Lisboa, porque é uma vantagem competitiva que tem para a cidade o continuar a ter o aeroporto, porque senão, se fosse com esses riscos todos, então o que nós tínhamos era manifestações diárias em Lisboa tirem daqui o aeroporto. Eu ainda não as vi. Há problemas de ruído, há problemas de poluição, aqui também vão haver, certo? Ninguém pense que se viesse para cá a terceira travessia, aliás, há aqui mapas comparativos em termos de medição de decibéis, não foi o vereador Paulo André que os fez, portanto, se calhar não têm tanto a rigor quanto se fossem feitos pelo seu vereador. Foram feitos só por técnicos especialistas desta área, pronto, mas é o que vale. Mas não, eu não lhe garanto que não contribui numa única linha para o estudo de impacto ambiental, mas deduzo que na parte da avaliação do ruído tenham sido técnicos dessa área com dados objetivos a avaliá-los, senão isto então é tudo uma aldrabice. E aí já temos um problema muito maior, não é? Aí já temos um problema muito maior. Mas eu quero acreditar, obviamente, naquilo que nos é dito. Nós sabemos dos impactos que têm, em termos de ruído, a ponto sobre o Tejo, sabemos. É ir lá e perceber, de facto, os impactos que aquilo tem. É o zum-zum constante. E, portanto,
E aeroportos, é verdade. Embora as queixas, por exemplo, em Lisboa, têm muito mais a ver, as únicas que existem, têm a ver com o facto de ter-se começado a operar de forma extraordinária voos noturnos que não estavam previstos. E é aí que surge a maior parte das... É ler. É aí que surge a maior parte das queixas a esse nível. Não desvalorizar o valor das casas, que eu me lembre, que eu saiba, mas se vocês tiverem de alguma oportunidade de negócio boa por uma casa que tenha passado, por estar numa rota de aproximação à Portela, o aeroporto Humberto Delgado, digam-me que eu se calhar estou interessado em comprá-la, porque eu o que vejo é a contínua valorização, até já mais do que valorização, atividade especulativa do imobiliário em Lisboa. E não vejo que isso tenha sido um fator de desvirtuar completamente o mercado nessas zonas, onde criou guetos e bairros completamente... Não vejo isso, mas se vocês veem, digam-me, mas dê-me até essa oportunidade, vou lá comprar uma casita ou outra, se forem baratinhas, pode ser que tenha dinheiro para isso. E, portanto, a verdade é que isto não é assim. E, portanto, nós não vamos, na minha opinião, discutir um assunto tão sério quanto este e tão importante para o futuro do Barreiro, se vier a ser feito, se vier a ser concretizado, com todas as oportunidades que isto traz para tirar o Barreiro do marasmo que se tem vindo a tornar ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, se nós não virmos, se nós tentarmos ir junto da população dizer isto é só riscos, isto é só problemas, isto é só receios, isto é só impactos negativos, isto é só... Não... Porque não é assim. Todos os aeroportos têm hoje, naturalmente, de responder a regras internacionais apertadíssimas. Se há um setor que é regulamentado e muito, é o setor da aeronáutica, da aviação, É verdade, há legislação internacional muito, mas muito rigorosa em relação a problemas. Podem acontecer em qualquer lado. Nós não deixamos de abrir uma estrada porque pode haver um acidente de trânsito. O que é que fazemos? Tentamos é fazer que ela cumpra as regras da estrada, acautelar a questão dos peões, etc. Aqui é rigorosamente a mesma coisa, a uma outra escala, com outras... Eu não acredito que nada do que aqui seja apresentado seja contrário às regras internacionais, porque senão não poderia ser avançar. Bastaria, naturalmente, qualquer tipo de processo judicial para o mesmo, nacional ou internacional, para o mesmo parar. E, portanto, eu quero acreditar que quem estudou essa matéria, que não eu, porque não estou habilitado para a discutir, tenha acautelado todas essas matérias. Agora, um projeto de um aeroporto que faz falta a Portugal, a incapacidade de nós termos 7 mil milhões de euros para investir no novo aeroporto, que tirava uma vantagem competitiva brutal a Lisboa, porque era feito completamente a 50 km da... Peço desculpa, o seu município, a Encarnação, está interessado em intervir. Eu calmo agora, não tenha o eco do município a dizer falso enquanto um eleito fala, porque o senhor município falou há pouco e não tinha o vereador Bruno Vitorino a dizer falso, falso, falso. Não é? Seu vereador. E, portanto, vou tentar concluir dizendo, esta é a minha opinião, não vai deixar de ser, é a minha opinião baseada em factos e não em falsidades, em factos estudados por técnicos qualificados para o mesmo e, portanto, o senhor tem a sua, citará os técnicos que entender, esta é a minha. E, portanto, vantagem competitiva de Lisboa não está em causa, a questão financeira, este é viável, o outro simplesmente não é, por isso é que eu quero falar aqui da questão da terceira travessia do Tejo naquilo que é a nossa exposição, porque acho que é algo que deve ser equacionado, mas eu não acredito na viabilidade da mesma face àquilo que são um investimento de 1,3 mil milhões de euros, ainda mais numa infraestrutura que a única vez que esteve em cima da mesa era agarrada ao projeto TGV com financiamento comunitário. Portanto, eu acho que nós não vamos ter, enquanto país, a verba para tal, pelo menos numa lógica... Claro que a CDU vai continuar a prometer tudo, aumenta o salário mínimo para 1.500 euros, aumenta tudo o que são os subsídios sociais, vai buscar o dinheiro a quem o tem, expulsa os... Não sei, pronto, já sabemos isso, mas a verdade é que o país já demonstrou não ter capacidade. Nós temos níveis de endividamento que são conhecidos, nós temos reais necessidades, temos um setor da saúde completamente deficitário, com problemas reais que nós não temos capacidade, temos as ambulâncias do INE, como sabe, que não são compradas, não há um despacho no Ministério da Gente porque não há dinheiro. Portanto, se nós não temos para pôr o país a funcionar no seu dia-a-dia, não temos barcos na Sofelusa com a verba suficiente na empresa para fazer as manutenções atempadas dos pontos, etc, etc. Isto é o país real. Portanto, quando nós começamos aqui a falar, vamos buscar mais 7 mil milhões de euros para fazer o aeroporto, mais 1,3 mil milhões para fazer... Nós podemos continuar com essa conversa. Agora, essa conversa não nos vai levar a lado nenhum.
porque nós não vamos ter capacidade para o fazer. E, portanto, temos de equacionar se faz sentido ou não faz sentido. Não estou a dizer tirem as reservas do corredor da ponte, não estou a dizer que nós a médio prazo... Agora, vamos ter claros, não vamos a curto prazo, a curto, médio prazo, ter capacidade nenhuma, médio, longo talvez, capacidade nenhuma para esse tipo de infraestruturas. Temos de avaliar também, na minha opinião, aquilo que é a questão do método sul do Tejo, perceba a lógica BRT, que é uma coisa diferente do método sul do Tejo. Tenho dúvidas em relação à viabilidade financeira do método sul do Tejo, é avaliar os resultados da mesmo em relação, claro, estamos a criar aqui uma coisa que a ideia será, digamos assim, dinamizar também do ponto de vista económico, do ponto de vista demográfico, toda esta zona, digamos assim, ribeirinha do Tejo. E face à urgência também dos investimentos. Portanto, vantagem competitiva de Lisboa, questão financeira, urgência. O que é que nós temos naturalmente? Eu acho que isto é um projeto relevante para a região e para o Barreiro. Temos de acautelar, naturalmente, a questão das acessibilidades, e aí é uma boa questão, temos ou não temos garantias que as mesmas venham. Acho que aqui estamos a fazer o que nos compete. Eu já tinha falado desta matéria em várias reuniões, até na última, antes do estudo ser tornado público, o falei. E, portanto, aqui, como estamos a falar de ligar os braços da terra no rio Coina e no rio do outro lado, portanto, na ligação Seixal e na ligação ao Montijo, esses são imprescindíveis para tudo aquilo que eu disse. Nós só vamos conseguir dinamizar o território da Baía do Tejo, outras áreas industriais, se tivermos uma ligação mais próxima, naturalmente, daquilo que são as novas infraestruturas a construir. Porque se as deixarmos estar à mesma, a 20 km de distância, são os outros mais próximos que os vão naturalmente aproveitar. Nós temos os territórios da Baía do Tejo, temos não sei quantos hectares aqui, que são do Estado. Portanto, é uma vantagem competitiva muito grande para nós, que pode ser também potenciada por este tipo de equipamentos. E, portanto, é isso que vai permitir atrair a fixação de empresas e, com isso, é que vêm empregos, não é com o resto. É com isso, não é só o que o Estado vai criar, não é só mais funcionários públicos. Tem de ser através, naturalmente, da atração de empresas, da fixação e da criação de riqueza a esse nível. Portanto, a valorização do património habitacional, ao contrário do que vocês acham que desvaloriza, eu acho que valoriza o património habitacional. Agora, e em termos do impacto socioeconómico, que pode naturalmente ser aqui um catalisador de mudar este problema, deste sempre para baixo, de sempre perder população cada vez mais envelhecida, que o Barreiro tem sofrido ao longo das últimas décadas. Portanto, para concluir, claro que dos impactos negativos tem de haver propostas de mitigação, quer ao nível da questão dos habitats, e isso está previsto, em termos ambientais, está previsto no próprio estudo. Ao nível das pessoas, como é óbvio, rigorosamente a mesma coisa. O que nos é dito é que, em termos médios, é cumprido o limite legal em termos de ruído. É o que nos é dito no estudo. É o que nos é dito no estudo, em níveis médios. Não quer dizer que tenha picos. Mas bem, na minha opinião, a Câmara Municipal faz aqui uma coisa que eu também já tinha falado várias vezes, eu tinha falado só na vertente mais das pessoas, aqui é falado a 2 níveis, em tudo o que sejam os receptores mais sensíveis, haver uma intervenção imediata e haver aqui um fundo, que estudem, quem de direitos que estude, mas haver a possibilidade, nos casos mais gritantes, comprovadamente mais gritantes, de haver a possibilidade de haver uma linha de financiamento própria para esse tipo, como tem havido pelo mundo inteiro, pelo mundo fora, quando são construídos novos aeroportos, e não somos o único aeroporto dentro das cidades, longe disso, Taipei, Tallinn, São Diego, Southampton, muitos outros, até mais próximos, já lhe disse 4, só não lhe digo da cidade do México e de outros, porque vão logo dizer que é terceiro-mundista, portanto só disse do primeiro mundo, que é para não, mas digo-lhe mais de outros países, portanto há muitos mais, naturalmente, por aí espalhados. E, portanto, o que nós temos naturalmente de ver é potenciar ao máximo aquilo que são as nossas oportunidades de desenvolvimento do nosso território, de desenvolvimento para que o impacto socioeconómico seja o mais positivo possível e de mitigar e de diminuir ao máximo aquilo que possam ser impactos negativos em relação a esta mesma questão. O ruído terá uma comissão consultiva de ruído que vai acompanhar precisamente essa lógica das medidas mitigadoras e, portanto, sim, o isolamento de fachadas, a
substituição de vãos, etc., são medidas mitigadoras, utilizadas em termos internacionais, com barreiras protetoras em termos ferroviários, em termos rodoviários, como são a este nível. Tenho mais dúvidas das medidas em termos pronto, acho que pode cá ficar, acho que é simbólico, mas aquela medida em termos de plantação de árvores para este, tenho muitas dúvidas da sua eficácia a este nível, tenho muitas dúvidas da sua eficácia a esse nível. Estamos a falar de facto de outro tipo, mas aí parece-me que é mais para ficar bonito do que para ter uma eficácia mais real, mas há outras medidas aqui que eu acho que estão. Portanto, do ponto de vista, para concluir, os impactos do ponto de vista ambiental, quer dizer, como é que é possível invocar-se impactos do ponto de vista ambiental, dizendo que alargar um aeroporto com base naquilo que hoje é um aeroporto tem impactos brutais, mas construir de raiz um novo aeroporto com novas infraestruturas noutros locais, a zona de proteção do campo de tiro de Alcochete tem, do ponto de vista de espécies, e toda a zona junto que vai até bem próximo do rio, tem em termos de espécies da avifauna, tem naturalmente espécies. É tal e qual assim como lhe estou a dizer, mas é tal e qual assim, isso já foi estudado quando se falou efetivamente dessa questão. Portanto, qualquer infraestrutura tem impactos ambientais. Qualquer infraestrutura. Agora, a questão é saber se os benefícios que traz são ou não são mais importantes, mais relevantes do que aquilo que é os impactos ambientais que traz. E se os impactos ambientais que traz são ou não são, naturalmente também mitigáveis ao ponto de não porem em causa, naturalmente, valores naturais que não são depois recuperáveis. Esta é que é a questão, não é a questão de dizer que não tem impactos. Não há infraestrutura nenhuma, em lado nenhum, que não tenha impactos. Isso não existe. Isso não existe. Portanto, não vale a pena também termos esse tipo de discurso, porque isso não é real. A questão aqui de saber, efetivamente, se o Governo vai avançar primeiro com a infraestrutura e se nos vai garantir, seja no âmbito do PNI 2030, seja do Programa Nacional de Investimentos 2030, seja diretamente com o concessionário, seja através de renegociação com a Lusoponte, de contratos, do que quer que seja, se vai garantir que estas duas acessibilidades vitais para que isto que eu estou a dizer faça sentido, são construídas ou não, pois isso já não consigo dizer também. Mas que tenho medo, face àquilo que tem sido um discurso do Primeiro-Ministro sobre esta mesma matéria ao longo dos últimos anos. Porque em 2017 tivemos essa promessa, já tínhamos tido 3 ou 4 vezes a promessa da terceira travessia do Tejo, sempre com governos do Partido Socialista. Em 2018 tivemos a promessa que afinal vinha, mas já enquadrado no aeroporto. Vem o estudo do aeroporto, afinal não está lá nada no estudo do aeroporto, portanto tem de se arranjar aqui. Essa é a questão. Agora, neste momento o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer, nós Câmara Municipal, com base nestes pressupostos que aqui estão, achamos que é importante que se construa. E, portanto, com base nesse pressuposto e com base que efetivamente estas questões venham a ser feitas, o meu voto será favorável a este parecer da Câmara.